que Isaac fez? Vocês me entulharam? Não tem importância não, eu cavo outro. Presta atenção. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar, aliás, cavaram o servo de Isaac, não vai achar um poço de água nascente. Cavou de novo, achou água. O que aconteceu? Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ou seja, Isaac cavou um poço, o cara falou: essa água é nossa, não pode ficar aqui. O que Isaac fez? Foi chorar na presença de Deus. Oh Deus! Os meus inimigos estão se levantando contra mim. A gente faz isso, né? A gente acha que a briga é contra o homem. E aí, alguém quer te vender uma ideia errada, fala assim: Deus vai te dar vitória contra os teus inimigos. Você já pensa: meu patrão, desgraçado, meu inimigo, irmão, desgraçado só quem não tem graça, viu? Calma, fica tranquilo, eu não estou xingando palavrão. Porque tinha um negócio antigamente, né? A pessoa me chamava desgraça, estava desgraçado. Não, desgraça só quem não tem graça, desprovido da graça. Mas enfim, você fala assim: gente, então Deus vai matar meu pai, vai matar minha mãe, vai matar meu marido, glória a Deus. Eu estou precisando cair daquela encrenca. Por quê? Só que qual foi a reação de Isaac? Não vou questionar Deus. Calma, minha vida está na mão de Deus. Se Deus me deu força para cavar esse, olha lá o que ele fez. Versículo 21. Então, cavaram outro poço. E também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sítio. Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamaram de Reobote. E disse: porque agora nos deu o Senhor, nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Presta atenção, nós estamos falando de 3 poços. Amém ou não? Eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Primeiro, um poço deu água, os homens tomaram. Segundo poço deu água, os homens tomaram. Terceiro poço deu água, os homens não tomaram. Daqui a pouco eu vou voltar nisso, é importante. Porque você vai entender hoje que presta atenção, você vai entender hoje que muita coisa na sua vida você não vai entender. Mateus falou assim: profundo isso aí, agora ele fez até assim: será que eu vou conseguir fechar essa matemática? Calma, irmão, eu vou conseguir. Eu creio que eu vou conseguir. Eu só quero que você grave aí os 3 pontos. Versículo 23, dali subiu para Berseba. Versículo 24, na mesma noite apareceu o Senhor, apareceu de novo. Isaac tinha meio dificuldade, então Deus tinha que aparecer literalmente. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25, então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar, foram aí, muda agora o cenário, ok? Deus abençoou, ele abriu um poço, o poço deu água, Deus apareceu para ele e tal, vou te abençoar, lá. Ok, aqui começa uma nova história, versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alçate, e ficou o comandante do seu exército. Você lembra de Abimeleque? Abimeleque mandou Isaac embora. O que Isaac fez? Brigou com Abimeleque, certo? Isaac orou para que Deus matasse Abimeleque, não foi? Não? Isaac contratou um exército para destruir Abimeleque, foi? O que Isaac fez? Ok, você não quer que eu fique aqui não? Eu vou para outro lugar. Só que o que aconteceu? Os pastores de Abimeleque, que eram de Gerar, cidade de Gerar, foram lá e que tomaram posse do poço que era de Isaac. O que Isaac fez? Orou para Deus matar? Não, o que Isaac fez? Tudo bem, querido, esse poço é seu, eu abro outro. Não tem importância. Presta atenção, irmãos. Eu vou fechar essa matemática, fica tranquilo. Foram até ele, disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsais do vosso meio. Xavi, o que eu fiz com vocês? Vocês me odeiam de graça. Aí vem a revelação, versículo 28. Esse aqui é maravilhoso. Aqui começa uma coisa que eu consigo ler a Bíblia e falar: meu Deus, isso aqui estava aqui a vida inteira, eu nunca vi. O Espírito Santo é maravilhoso. Responderam eles: vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia! Eu não sei se você entendeu, na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim: vimos que o Senhor anda com você. Alguma coisa desse sentido. Daqui a pouco nós vamos ler essa versão. Irmãos, o que Abimeleque viu em Isaac, olha, isso é muito louco. Não é que Isaac era rico. Abimeleque não viu que Isaac era
Abimeleque não viu que Isaac podia matar ele. Abimeleque não viu. Sabe o que Abimeleque viu? Esse cara é diferente. Glória a Deus. Esse cara, eu tomei um poço, é o centro da minha terra. Eu falei para ele que eu odiava ele. Eu tomei um poço dele. Ele abriu outro, eu tomei o outro. Aí agora eu venho até a casa dele, em vez dele me matar, ele me recebe. Esse cara é diferente. O que esse cara tem? Eu vou falar daqui a pouco o que ele tem. Vocês vão entender. Então, irmãos, versículo 28. Senhor contigo, então haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Versículo 29. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu agora é o abençoado do Senhor. Versículo 30. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Sabe, você tem coragem de comer com quem te fez mal a vida inteira? Pastor, não. Eu perdoo tudo, mas isso eu não perdoo. Meu Deus. Você vai ver agora que você é capaz de perdoar, porque não é na tua força. Se Isaac fosse olhar ele, irmãos, depois nós vamos ter um personagem que vai falar sobre perdão. E aí o chão vai tremer aqui. Mas se Isaac fosse humano, humanamente falando, ele não tinha nem recebido a Abimeleque. Ou só recebido na porta. Sabe quando você não quer receber alguém na tua casa? Eu teve uma época que eu estava com o coração meio duro. Aí tinha um menino que foi na minha casa, eu falei assim, se ele tocar no telefone eu nem abro, eu converso com ele pelo telefone. Já teve gente que você teve vontade de fazer isso? É no interfone. Eu não vou nem ligar no zap. Vai pro raio que impacta. Vai ser a resposta no zap. Está até pronto. Só ele falar. Irmão, Isaac estava assim. Só que o que acontece? Não era o controle dele, era o controle do Espírito Santo. Aleluia. Aí ele falou assim, Abimeleque, vem cá, vamos comer. Aí não entendo quando Davi fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. A gente pensa o seguinte, beleza, preparar uma mesa na presença do adversário é o seguinte, os meus adversários estão todos vencidos. Não, sabe o que Davi estava falando? Senhor, eu vou perdoar todo mundo. Eles vão sentar aqui na minha mesa e vão comer comigo. Sabe por quê? Eu tenho Espírito Santo, Senhor. O teu Espírito está aqui. Se o Senhor foi capaz de perdoar a humanidade inteira, depois de tudo que lhe fizeram, eu também sou capaz. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguir aqui, que aqui não acabou. Levantando-se de madrugada e tal, Isaac pediu e foi em paz. Como nós fizemos em todos, 3 perguntas. Que história é essa, pastor Léo? Qual é a sua tipologia? E aonde está o Espírito Santo? Vamos lá, primeiro, qual é essa história? Bom, nós não precisamos desenhar muito. A própria história está aí. Isaac saiu de um lugar, estava fome, todos nós ouvimos aqui, ficou bem claro. Qual que é a tipologia? O que essa palavra representa? O que ela vai nos mostrar? Ela vai nos mostrar o seguinte: primeiro, que a nossa caminhada com Deus é diária, é todos os dias. Segundo, aquelas fontes que Isaac encontrou, Jesus falou sobre elas. Se você olhar aquelas fontes apenas como fonte de suprimento de água, você fica só ali. Lembra que no primeiro dia que estava aqui eu falei sobre a sombra? O Antigo Testamento é só sombra. Sombra você vê, você identifica o que é. Por exemplo, você vê a sombra de um carro, fica muito claro, você vê a sombra de um carro. Mas se você perguntar qual a cor do carro, você é capaz de determinar a cor de um carro pela sombra dele? Não. Você sabe que é um carro, você pode até determinar o modelo, eu acho que é um número. Mas não sei se é 1.0, 1.4, não sei qual ponto que é. Mas assim, a sombra também é assim. Se você olhar para essas fontes somente como fontes de água, você vai achar estranho. Fala, peraí, como que Deus fala com ele para ficar, que Deus vai abençoar? Deus até abençoa um pouco, mas depois os caras com uma fonte dele. Que Deus é esse? Isso acontece com a gente às vezes. A gente está andando com Deus, sendo guiado por Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre sucesso na vida espiritual. Você está andando com Deus, sendo caminhado, está sendo guiado por Deus, e em algum momento você tem um revés. Por exemplo, ontem eu tinha todos os motivos para questionar Deus. Eu preparo um evento, eu faço jejum durante toda uma semana, eu oro, eu fui no carisma, todos os dias só pedindo dons para usar ontem. Falei, Senhor, me dá dons para usar para o povo, não é para mim, eu quero para os teus filhos. Me dá dom de revelação, pergunta, eu fui lá todos os dias.
A gente viajou no feriado, eu fui trabalhar, ouvindo pregação, orando em línguas, porque eu queria que ontem fosse um dia especial. Esse era o meu desejo. Aí 1 hora antes do evento, me dá uma crise de renal, cólica renal, pedra no rim. Ô irmão, a desgraçada da pedra, então eu estou xingando palavrão, é sem graça, ela não tem graça nenhuma, e realmente não tem. A desgraçada da pedra, em vez de doer na quinta, em vez de doer amanhã, segunda-feira, que eu tenho que trabalhar, em vez de doer no dia do feriado, que eu fiquei, sabe, podia ter ficado com a dor, ela dói 1 hora antes do evento. Aí o que eu posso fazer? Senhor, só que Deus está me dando apenas uma sombra. Eu não sei o que está acontecendo na realidade. E aí foi tão interessante porque eu fui o primeiro a chegar lá, e chegou mais uns 5 depois de mim com crise renal. Eu fui o primeiro a chegar e o último a sair. E eu só saí de lá a hora que estava acabando o evento lá. Eu cheguei praticamente no amém. Eu só não cheguei no amém porque a pastora Flávia enrolou um pouquinho. Eu cheguei na hora de orar para receber a Espírito Santo. Eu falei, obrigado, Senhor. Então, se eu for, eu estou dando um exemplo de quando se você for olhar só a sombra, você não enxerga. Pastor, então o que é que aconteceu? Irmão, eu preciso entender que tem coisa que eu não vou entender. Eu só sei que se a minha vida é de Deus, se a minha alma é controlada pelo Espírito Santo, o que aconteceu ontem estava na vontade dele. E ele sabia que só tinha uma coisa que poderia me tirar de lá ontem. Um negócio assim. Irmão, se eu tivesse no hospital tomado um sorinho e ido para casa, eu não ia para casa. Eu ia chegar lá arrastando. Ai, irmão, vem aqui pegar você. Ô, pastor, você está topado, né? Não tem importância, estou aqui. Eu sabia, e foi interessante que eu sei. Aí o médico chegou, não, vai lá, faz tomografia. Eu fui fazer tomografia. Aí a menina que acolheu meu sangue, eu estou contando aqui, não dá tempo não, gente. A menina que foi colher meu sangue, falou assim, eu vim aqui colher seu sangue, você estava lá. Aí demorou mais meia hora para colher meu sangue. Aí ele colheu meu sangue. Quanto tempo para sair o resultado? 2 horas. Eu falei, bom, 9h30, 2 horas, 11h30, meio-dia eu estou lá. Aleluia, vou chegar e vou pegar o manto ainda. Estou bem tranquilo esperando dar meio-dia. Quando deu meio-dia e meio, o médico veio e falou comigo assim, Leonardo, você tem uma pedra no rim. Eu falei, bom, conta a novidade. Porque até agora você não falou nada de novo. Eu falei, não, seu sangue está tudo ótimo. Eu estou esperando o resultado do exame de urina. Na hora que ele falou isso, eu falei, não acredito. Eu falei, se urina? Eu não colhi urina, como é que você vai fazer exame de urina? Ele falou, não colheu? Eu falei, não. Ele falou, então vamos ter que colher. Eu falei, quantas horas para o resultado, doutor? 3 horas. Eu falei, amém, Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, eu vou orar em línguas. Eu não sei. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes você olha para Isaac e fala assim, por que ele cavou 2 poços os caras tomaram? Preste atenção. João 4,14, um dia Jesus encontrou com uma mulher samaritana, não podia conversar com ela, e falou assim, mulher, me dá água. Ela falou assim, eu não posso te dar água. Aí ele respondeu aqui para ela, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher falou assim, bagunçou. Primeiro, como que eu vou beber uma água que eu não vou ter mais sede? Que água é essa? Calma, você está muito apressado. É isso mesmo, Espírito Santo. Aí ele continua dizendo, como que eu vou beber uma água que ela vai ser uma fonte dentro de mim? Irmão, eu sempre imaginei como uma fonte. Só que aqui eu estou em pé. Imagina eu deitado numa fonte de um parque. Mas é isso que ele está falando, não é a fonte. Vai jorrar água de algum jeito, minar, não sei. Mas é isso mesmo, o Espírito Santo, ela falou. Pastor, o que é essa palavra da fonte que Jesus falou? Presta atenção. Está falando de água. A fonte que Jesus está falando e as 3 poços que Isaac furou. Presta atenção que eu vou chegar. Eu vou fechar essa matemática, irmãos, eu prometo. Vou começar a fechar ela agora. Isaac abriu 2 poços que foram fechados pelo homem. Nem foram fechados, né? Eles continuaram usando ele, mas fecharam para Isaac. E um terceiro que não. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que esses 2 poços vão tomar água? E por que um terceiro não foi fechado? O Espírito Santo me falou. Ele deu 3 experiências para o homem até hoje na história da humanidade. Deus trouxe os patriarcas e Moisés teve a primeira grande experiência com o Espírito Santo, que foi a lei.
Só que a lei, ela foi tomada pelos homens e Deus abandonou aquela fonte. Então a primeira fonte Deus abandonou. Aí veio uma outra fonte do Espírito Santo, que eram os profetas. Aí o que aconteceu? O homem tomou de novo e Deus abandonou aquela fonte. Por quê? Porque na verdade Deus queria a terceira fonte. Qual que é a terceira fonte? É o Espírito Santo através de Jesus Cristo. E essa fonte o homem não pode fechar. Aleluia! Glória a Deus! Essa fonte, esse poço, o homem não pode fechar. Por isso que teve duas fontes anteriores. A fonte do Espírito Santo através da lei não deu certo. A fonte através dos profetas não deu certo. A fonte através de Jesus é a que funcionou e que gera água até hoje. Então, queridos, o que você precisa entender é que Isaac não sabia por que estava acontecendo aquilo. Mas era somente uma sombra para que eu e você hoje tivéssemos acesso a essa fonte que o homem não pode tocar, que é o Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Irmãos, Isaac ele estava aprendendo a andar com Deus. Por quê? Andar com Deus é uma caminhada. E nesse aprendizado, Isaac passou por lutas, passou por dificuldades. E o que Abimeleque enxergou nele, e essa pergunta que eu fiz para mim mesmo: o que Isaac fez que impressionou Abimeleque? O que um homem pode fazer que vai impressionar o outro homem? Como um homem, como Abimeleque? Irmãos, pense em Abimeleque. Naquele momento da história ele era um homem muito rico. Abimeleque era poderoso, ele tinha acesso a tudo o que de melhor podia se oferecer no mundo daquela época. Se Abimeleque vivesse nos dias de hoje, ele seria como um desses bilionários que a gente vê por aí. Aliás, a gente não vê muito, aliás, eu nunca vi, né? Eu só vejo na televisão, ouço falar. Então o que eles têm? Eles têm de melhor. Ele tem jatinho, ele viaja em jatinho particular, ele tem um iate, não sei quantos pés, né? Ele tira férias todos os anos nos melhores lugares, ele é dono disso, aquilo, outro. Abimeleque era assim. Então o que acontece? Preste atenção. Preste atenção. Nada humano que Isaac tivesse impressionaria Abimeleque. Nada humano que Isaac tivesse iria impressionar Abimeleque. Pastor Léo, então eu vou fazer a mesma pergunta que o senhor fez. O que impressionou Abimeleque? Olha só o que aconteceu. Ó. Olha o que Abimeleque falou, que é o texto que a gente leu, Gênesis 26, 28. Essa é a versão, nova tradução da linguagem de hoje. Olha, Deus está com... O que impressionou Abimeleque é que ele olhou e falou assim: Deus está com esse cara. Deus está com esse cara. Agora, o que fez Abimeleque chegar a essa conclusão? Foi o fato de Isaac ter prosperado, como muita gente diz. A gente vem dessa vez e fala assim: não, o que fez Abimeleque se impressionar com Isaac? Foi o que Isaac tinha dentro dele. Na verdade, o que Abimeleque falou foi o seguinte: Isaac, eu posso comprar tudo.